o que são os consensos alcançados neste processo de descentralização, resultando de diálogo sobre a paz entre o Presidente da República e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Muito bem, desejamos, vou começar por você. Vamos ter o governador nomeado num processo diferente a partir de 2019, nomeado pelo Presidente da República, mas sob proposta do partido maioritário ao nível da Assembleia Provincial. Vamos ter um Presidente do município escolhido também pelo partido maioritário na Assembleia Municipal, a partir já das eleições deste ano, de acordo com o Presidente da República, e Assembleias Distritais a partir de 2024. Pergunto-lhe se é este o caminho certo para a descentralização, a sua opinião. Boa noite. Bom, eu fiquei com uma forte impressão de que o chefe de Estado quis dar o seu toque e que este acordo, de fato, reflete muito mais os entendimentos entre os dois líderes, portanto, o Presidente Nyusi e o Presidente da Renamo. Sob o ponto de vista de descentralização, é claramente um recuo. Em que sentido? Primeiro, e acho que é o mais visível, o fato de não ser mais a eleição direta do Presidente do Conselho Municipal. Isso é um recuo inexplicável e principalmente tendo em conta que em nenhum momento este aspecto foi posto como sendo crítico. Então, é de fato surpreendente que se esteja a pôr este pacote como sendo um passo gigantesco, mas que quando nós vamos analisar sob o ponto de vista de substância, vemos que existem grandes recuos. Agora, o que eu sinto é que não é a descentralização numa perspectiva de maior democratização, ou seja, em que você vai ter mais espaço para participação, mas é uma descentralização que muito mais reflete o pacto existente, muito mais entre os dois líderes de fato, porque estes arranjos que são feitos também colocam desafios muito grandes sob o ponto de vista dos militantes dos militantes dos partidos que supostamente vão ter maiorias. Por quê? Porque existe algo aqui ainda em aberto. Não está claro se a pessoa que vai ser proposta por essas maiorias será cabeça de lista, não está claro ainda, ou pode ser eventualmente alguém que do nada pode ser proposto por essas maiorias das assembleias. Então, deixa também um grande campo de ambiguidade, não só para quem eventualmente não tem esta maioria, mas para a militância partidária, porque vai remeter esta tal indicação, ao menos enquanto ela não for clara, para uma grande competição interna em que provavelmente as lideranças partidárias vão ter muito a dizer em relação a isso. Em síntese, é uma descentralização que muito mais reflete o braço, a visão dos líderes partidários do que, de fato, no sentido de uma maior inclusão e maior democratização. Fernando, historicamente, o processo de descentralização esteve sempre ligado ao desenvolvimento e empoderamento das comunidades. Olha para o artigo 271 da nossa Constituição, que diz que o poder local tem como objetivo de organizar a participação dos cidadãos na solução dos problemas próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento local, bem como o aprofundamento e a consolidação da democracia no quadro da unidade do Estado moçambicano. Fim de citação. À luz daquilo que a proposta que foi apresentada hoje pelo Presidente da República, acha que se alcançam esses objetivos ou não? Bem, eu acho que ficámos a meio caminho. De qualquer forma, no meio caminho, há que salientar que, e até à minha chegada aqui ao estúdio, não conheço nenhum distúrbios neste país, portanto, o facto de o Presidente da República ter anunciado descentralização não provocou nenhuma onda de protesto no país, antes pelo contrário. Para se chegar a este marco histórico em Moçambique, teve que morrer, por exemplo, o académico Gil Sistac,
mas estamos lá. Estamos neste pressuposto de que haverá descentralização. Agora, a questão importante aqui também, e o José Jaime já começou a questionar essa questão, é que tipo de descentralização, que qualidade de descentralização, porque a qualidade da descentralização é que garante isso, a que garante maior proximidade dos cidadãos, mais democracia, mais participação. Ora, quando temos o endosso dos partidos poderem determinar quem é o candidato a esses 3 níveis, inclusivamente retirando esta possibilidade, que era um ganho histórico do Presidente do Conselho Municipal ser eleito diretamente, estamos a entregar todas estas decisões aos partidos políticos. E isto traz atrás de si outro tipo de problemas. Alienação de militantes, alienação do eleitorado, e nós em Moçambique temos um déficit de participação eleitoral notável, vejamos os 25% agora de Nampula, e também abre campo a outro tipo de fenómenos, nomeadamente a aparição de partidos regionais. Para dar um exemplo, o Manuel de Araújo, que é esta pessoa muito particular, é o candidato do MDM, mas todos sabemos que não é um refém do MDM. Perante estas premissas de descentralização, ele diz, não, eu não estou acorrentado aos interesses de nenhum partido, eu quero ser governador da Zambésia, eu vou formar o meu partido regional. E assim sucessivamente. Portanto, este tipo de proposição abre caminho ao aparecimento. Uma das coisas que está por detrás de toda esta proposta é este princípio sacrossanto do país uno e indivisível, portanto, afastar claramente todo o fantasma do federalismo, mas exatamente por este princípio de que o partido a que controla quem é governador, quem é autarca, quem é administrador distrital, portanto, afastando fenómenos de enfant terrible tipo Araújo, Amurane, Carlos Tembe, Davis Simango. Isto possibilita o aparecimento de líderes carismáticos que formam os seus partidos regionais e que se venham a afirmar regionalmente, alterando completamente o quadro político no país em função deste novo marco que é a descentralização. O Fernando toca já o ponto que eu queria introduzir. Os governadores provinciais, os presidentes dos municípios, os administradores distritais, como já foi dito aqui, serão nomeados sob proposta do partido vencedor nas eleições para a Assembleia respectiva. Há quem veja isto como um reforço do parlamentarismo na governação local, no sentido de que há uma maior proeminência dos partidos e reforço das próprias lideranças destes partidos em detrimento dos cidadãos eleitores que perdem, digamos, o poder de indicar o seu líder. Eu pergunto-lhe se partilha desta opinião e se, se percebe, não foi este um mecanismo que o Partido Frelimo, o presidente Nhus, quis evitar eleição direta, por exemplo, em cada uma das províncias, o que ia propiciar o surgimento dos tais candidatos regionalistas. E, portanto, remete aos partidos e, a partir daí, os partidos apresentam uma proposta de uma lista, na qual o Presidente pode fazer uma triagem e dizer, bom, já estou com muitos candidatos das várias províncias, portanto, vou afastando, a possibilidade não indica este, indica... Dá-lhe um poder discricionário de ir afastando a ideia de algum regionalismo que é um pouco esta sombra que está que se levanta quando falamos da descentralização. Bom, quer dizer, isso é um ganho ou não? Ou um recuo? Está claro que no próprio comunicado é dito de forma explícita que se reafirma a natureza unitária do Estado. O fato disso está lá denota em parte que essa era uma grande preocupação, né? Portanto, manter a natureza unitária do Estado. Agora, sob o ponto de vista
poder do chefe de Estado. Eu acho que ainda mantém controles razoáveis, porque pelo modelo que foi apresentado agora, sugere que o governador vai ser nomeado e pode ser potencialmente demitido pelo Presidente da República, mas depois este assunto pode ser remetido ao Conselho do Estado. Ora, se nós formos a ver a composição do Conselho do Estado, naturalmente que o Presidente ainda tem uma grande influência sobre este órgão. E temos também a possibilidade de a Assembleia Municipal demitir o governador. Okay? Então, mantém-se... A Assembleia Municipal demite o autárquico. Sim. Assembleia Provincial, queria dizer. Assembleia Provincial, desculpe. Assembleia, sim. Então, o que é um cenário mais ou menos mais hipotético, a menos que surgisse uma situação como esta situação do Amurano, por exemplo. Está. Agora, em condições em que você tem um partido do presidente, eu acho que é pouco provável que a Assembleia Provincial tome uma decisão desta forma, principalmente se nós olharmos para aquilo que é a história de liderança partidária e disciplina partidária. Então, o sistema parece ter alguns traços parlamentaristas, porque daria algum espaço para as assembleias eventualmente demitirem o chefe do executivo provincial, mas na essência a figura do chefe do Estado, do presidente, é muito mais forte sob o ponto de vista de espaço de manobra que ele tem e da possibilidade dele definir uma potencial censura que pode ser feita ao governo da província. Agora, naturalmente que isto funciona muito bem quando se trata da província em que a maioria da Assembleia é a mesma base de apoio de chefe de Estado. Mas também dá espaço mesmo em situações em que esta maioria não é necessariamente o do mesmo partido que o chefe de Estado. E aí, claro, vai remeter eventualmente o assunto ao tal Conselho de Estado, em que mais uma vez o chefe de Estado há de ter muita força. Em síntese, são traços que parecem muito grandes, mas só quando se faz uma análise mais a fundo, nota-se de fato que a figura central deste sistema continua a ser o Presidente da República, que de longe vai ter um espaço muito maior para eventualmente demitir, com algum espaço de como é que ele pode sustentar esse seu passo caso ele venha a dar. Fernando, esta negociação foi feita no interesse de que a democracia ela tem de se ir consolidando, porque vários titulares de órgãos do Estado já são eleitos até hoje. O governador aparecia ali como uma figura muito isolada, até porque a sua Assembleia ela é eleita. Mas também aparecia no quadro da reivindicação da RENAMO, da ideia de que pode chegar ao poder por esta via, nitidamente. Mas quando olhamos para os resultados das eleições de 2014, o cenário que nos se oferece é, se esta lei entrasse em vigor em 2014, a RENAMO estaria em vantagem, falo de vantagem não ganhar, em Sofala e Zambésia, onde leva uma vantagem, mas é uma maioria relativa, portanto não é qualificada. Não é absoluta, perdão. E para chegar a uma maioria absoluta precisaria de se coligar ao MDM, quer em Sofala, quer na Zambésia. E também em Nampula, portanto, se coligasse ao MDM, conseguiria, e em Tete, e em Manica, portanto, ficava ali no limite de 49,93, não chegava lá, portanto. Ou seja, teríamos uma situação quase de ingovernabilidade ali. Isto se o legislador definir claramente que tipo de maioria, porque o Presidente falava de partido maioritário, não diz se é uma maioria relativa ou uma maioria absoluta.
Acredito que o legislador vai clarificar isto e certamente irá mais para uma maioria mais relativa do que uma maioria absoluta do que relativa. Para todos os efeitos, acha que a RENAMO negociou bem este quadro, sobretudo ao nível dos governadores provinciais? Bem, em termos de princípio, a RENAMO negociou bem, porque conseguiu triunfar o princípio da descentralização, pondo em causa um erro, quanto a mim é um erro da Frelimo, no sentido de não ter esta percepção ampla do que é a democracia representativa e fazer, digamos, uma charada da democracia de voto proporcional e transformá-la num voto maioritário, ou seja, numa democracia em que o vencedor toma tudo. Eu explico. Isto significa o seguinte, por exemplo, nestas províncias de maioria da oposição ou de predominância da oposição, um sentido mais amplo da interpretação da Frelimo podia dar governadores provinciais, diretores provinciais à oposição, a independentes, portanto, dando uma mescla muito mais mais pluralista nas províncias. Idem para os municípios, nomeadamente as variações não têm que ser todas de sinal RENAMO, de sinal MDM, de sinal Frelimo. Portanto, a reivindicação da RENAMO vem exatamente por causa de tudo onde a Frelimo ganha, tem que ser tudo com o mesmo sinal. Esse sinal, aliás, foi acentuado na última legislatura e por isso mesmo a RENAMO fez esta reivindicação. Agora, quando começarmos a ver os pormenores, aí sim teremos que questionar se há de facto ganhos ou não há ganhos. Não obstante, se olharmos a personalidade de Dhlakama, não é por assim dizer um chefe liberal. Ele é um autocrata, é o chefe desta organização e gera a organização com punho de ferro. Muitas vezes ficamos admirados com determinadas escolhas, mas que correspondem ao seu cunho pessoal de escolha das pessoas que devem compor delegações, comissões, grupos de trabalho. Agora, aquilo que hoje conhecemos é apenas um enunciado de princípios. Por exemplo, como é que se vai apurar a maioria? Não sabemos, porque a questão que o Jeremias está a colocar vai-se colocar abertamente, porque as maiorias vão ser tão apertadas que, eventualmente, este partido charneira, que potencialmente é o MDM, terá um papel a jogar. Depois, qual é o papel das Assembleias Provinciais? É só para dar maioria ao governador? Terão outros poderes em função, por exemplo, daquilo que já hoje foi definido, nomeadamente sobre os poderes de soberania, que tem a ver com defesa, com lei e ordem, com a defesa... Aquilo que não deve fazer está claro, mas não está... Mas tem outros pormenores, ou seja, o governador não pode andar a distribuir minas aos seus correligionários, aos seus primos, porque vêm lá as limitações em relação às riquezas do solo e subsolo. E, portanto, estas questões têm que ficar claras. De qualquer forma, o governo, e estamos a falar aqui do governador, ele tem que ter uma maioria sólida na Assembleia, porque senão a todo momento está a ser posta em causa. Agora, claramente também este modelo foi desenhado a partir dos sobressaltos que os grandes partidos e também os pequenos, porque o MDM também tem estas dores, nomeadamente o exemplo de Nampula, de dizer nós não podemos dar uma eleição ao Venâncio Mondlane e depois ter que aturar as exigências do Venâncio Mondlane todas as semanas, porque ele é um líder que tem voto, portanto, tem a legitimidade do voto direto e exatamente esse sistema retira essa legitimidade do voto direto, a que só é dado o privilégio apenas ao Presidente da República. Mesmo os deputados, erradamente diz que são eleitos diretamente. Não, os deputados são eleitos em listas. Os eleitores não sabem, desconhecem quase em absoluto quem são os deputados. José Jaime, também faço a mesma pergunta. Se esta foi uma boa negociação da RENAMO,
dos partidos, portanto, podendo a partir daí depois indicar nomes ao Presidente para nomear. Se olharmos para o resultado de 2014, como dizia, a Renamo está em vantagem apenas na Zambésia e em Sofala, ainda assim é uma vantagem de uma maioria relativa. Se fosse por via direta, portanto, do candidato, Afonso Dhlakama ganhou eleições, ganhou em Nampula, ganhou na Zambésia, ganhou em Tete, ganhou em Manica, ganhou em Sofala, portanto, que é substancialmente diferente, o que mostra que a força do candidato é muito maior do que a do partido. Face desta conjugação, olhando apenas estes resultados de 2014, foi ou não uma boa negociação, na sua opinião? Olha, como bem sabe, este acordo só vai ser válido a partir das próximas eleições, portanto, mas é preciso termos em conta uma coisa. Este cenário que foi hoje apresentado foi um dos cenários que o próprio Dhlakama explicou, como sendo potencialmente uma das várias opções que ele achava aceitável. Então, neste sentido, posso dizer que reflete pelo menos a visão de como é que a Renamo via como devia ser este acordo. Mas eu penso que muito mais do que a Renamo ter negociado bem, eu acho que, como eu disse no início, eu sinto o peso das duas lideranças na essência destes acordos, ou seja, você tem um reforço muito grande da partidocracia, no sentido de que os processos que estão inerentes à possibilidade de indicar governadores vão depender em grande medida das lideranças. O que é que eu quero dizer com isso? Claro que se nós tivermos detalhes de como é que vai se indicar os tais potenciais candidatos, se, por exemplo, uma coisa é nós dizermos, cabeça de lista do círculo tal vai ser automaticamente candidato para ser governador. Outra coisa é dizermos não, quer dizer, é um indivíduo que faça parte da Assembleia. No caso da proposta apresentada pelo Presidente, acho que o governador vai ser indicado dentre os membros da Assembleia Provincial. Mas só que ainda não temos os detalhes. Pela experiência, esperamos que seja o candidato, como chama, o cabeça de lista, quer ao nível distrital, quer ao nível provincial, que é o que faz mais lógica, digamos assim. Mas em se for este cenário, naturalmente que cabeça de lista não é nenhum indivíduo qualquer. Portanto, eu acho que, em síntese, eu diria que este acordo reflete, portanto, eu acho que é um bom acordo do ponto de vista de reforço da autoridade das lideranças partidárias. É um bom acordo também sob o ponto de vista dos partidos que estiveram diretamente ligados nesta negociação. Agora, mata qualquer possibilidade de emergir independentes, por exemplo. Quer dizer, eu ainda tinha a expectativa, tendo em conta aquilo que o chefe de Estado disse antes, que olha, que este é um processo de negociação bilateral ainda, mas que ainda ia-se abrir o espaço para que mais vozes fossem ouvidas. Agora, o que o comunicado diz de forma explícita, mas aparentemente já é um acordo final. Depois de se refletirem os consensos com o líder da Renamo, portanto, o Presidente da República vai remeter o pacote ao Legislativo para as devidas alterações constitucionais. Em síntese, por mais que se diga, claro que, sem dúvida, é um passo positivo sob o ponto de vista de paz, mas eu ainda sinto que nós ainda temos um caminho muito longo para percorrer, sob o ponto de vista não só de construção desse Estado de uma forma geral, de forma mais inclusiva, mas, sobretudo, sob o ponto de vista de descentralização, que nos últimos tempos ela sofreu um recuo muito grande. E aqui também estou a notar mais alguns traços deste recuo, que, na verdade, não começa agora, já vem desde a década. Quero avançar para outro ponto. Os governadores, como eu disse, são nomeados pelo Presidente sob proposta do partido que tiver ganho em cada província, sendo que o tal ganhar é o tal que falta ainda clarificar, como temos dito aqui. Mas a comunicação do Presidente não especificou aquilo que são os poderes do governador, faz uma enumeração taxativa do que não deve fazer, nomeadamente
definição do território, definição e ordenação do território, defesa nacional, segurança, ordem pública e um conjunto de coisas. Há, evidentemente, a lei, o artigo número 3 do decreto 21/2015 de 9 de setembro faz uma enumeração daquilo que são as competências do governo provincial. Pergunto-lhe se neste quadro, obviamente sem ainda os detalhes que não foram enumerados pelo Presidente, este governador é um governador ou seja, este cargo é um cargo apetecível nos moldes em que nos foi apresentado hoje ou não? Eu penso que sim, porque não obstante as comunicações hoje fazerem milagres, não obstante os governadores estarem à distância de uma comunicação digital permanente com o próprio Presidente da República, há muito de autonomia em relação aos governos provinciais, aliás, como sentimos e como vemos nos dias que correm. Mas, inclusivamente, há a possibilidade de cada governador, e também sentimos isso atualmente, ter, digamos, um cunho próprio, como faz a sua governação ao nível daquele território. Claro que, em termos do legislador, está-se a procurar preservar os tais poderes presidenciais, nomeadamente com a figura do secretário de Estado. Aquilo que em muitos países dir-se-ia que é o representante do Presidente da República, noutros países digamos que é o governador civil daquela localidade. Grosseiramente, atualmente, isto é o administrador que é nomeado para a cidade e que tenta contrabalançar os poderes dos autarcas. Aqui há um perigo, e o perigo é do protagonismo do tal de secretário de Estado. O secretário de Estado pode ser esta figura simbólica de representante do chefe de Estado, mas, por força das nossas políticas, por força de um exercício político extremamente hierarquizado, o secretário de Estado pode tentar puxar para si determinadas responsabilidades e determinadas funções que competem ao governador, que, como digo, ainda não estão claramente definidas. Mas a ideia também, claramente, é que o governador governe e que o secretário de Estado represente. Mas há estes perigos em termos de funções, em termos de protagonismo regional. Aqui eu devo dizer que não estou tão temeroso que o Presidente tenha o governador pela mão e que o demite com o seu dedo mínimo. Não, é preciso ver também as conjunturas regionais, nomeadamente se o governador for de um partido que não o partido presidencial, e há que tomar em conta determinados posicionamentos, por exemplo, que passem por cima da Assembleia Provincial. Portanto, aí eu acho que para já é pacífico e este governador claramente e por força das circunstâncias e da atual conjuntura nunca será um governador corda-fitas. Queria também ouvir a sua opinião, já relativamente aos poderes do governador. Na atual Constituição, emerge como representante do Presidente da República. Já se percebeu que, ao colocar-se o secretário de Estado, o verdadeiro representante será o secretário de Estado. Pergunto... Não, o representante é o secretário de Estado. O governador não é o representante, é nomeado pelo Presidente, mas não é o representante. Não, pois, representa o Governo Central. Mas o Presidente tem o poder de o nomear. Porque é um Estado unitário. Então, neste sentido, de facto, representa o Governo Central. E pode dizer por extensão o chefe de Estado, eu acho. Por exemplo, se a Assembleia Provincial aprova um plano para a província, o governador cumpre o plano aprovado pela Assembleia Provincial. Não, quer dizer, o pior, no atual arranjo é que a Assembleia Provincial aprova a proposta de plano de orçamento que ainda vai ser aprovada pelo Conselho de Ministros. Portanto, se o Conselho de Ministros muda o plano, a Assembleia Provincial não tem nada a fazer em relação a isto. Portanto, há muito ainda. O artigo 3 deste decreto que eu mencionei, a linha A, diz
são competentes do Governo Provincial a aprovar a proposta do Plano de Orçamento Provincial, supervisar a sua execução e apreciar o respectivo relatório e balanço, observando as decisões do Conselho de Ministros. Exatamente. Portanto, dependendo de como é que as competências da Assembleia Municipal também vão mudar, e acho que é preciso termos em conta aqui uma coisa: o Governo Provincial já tem uma estrutura aprovada há cerca de 2 anos, portanto, o decreto, acho que penso que é 21/2015. É este que eu mencionei? Sim, aí está. 21/2015, 9 de setembro. Justamente. Então, que replica a estrutura do Governo Central. Portanto, só o fato de você ter uma estrutura do Governo Provincial que replica a estrutura do Governo Central, em parte, condiciona a forma como o Governo Provincial vai agir. Que difere da concepção anterior do governo integrado, em que a estrutura, portanto, dependia das especificidades existentes em cada província. E mais ainda, é que enquanto a Lei 8/2013 até fixava um limite, dizia, só pode existir até, portanto, o seu regulamento dizia que só pode existir até 12 direções. Esta lei, quer dizer, o decreto, este último, inclusive vai contra a lei base para, quer dizer, esta norma. Então, o que eu quero dizer com isso? É que há um processo de centralização em que a forma de organização do governo provincial abandonou aquilo que vinha sendo o curso iniciado no início da década passada, em termos de mais autonomia, para que o governo central, para que o governo provincial seja mais reflexo da estrutura do governo central. Então, nesta base, eu acho que isto vai condicionar substancialmente a forma como o governo provincial opera, no sentido de que ele vai criar linhas de subordinação muito claras e muito diretas em relação ao governo central. Então o espaço vai ser... Muito bem, havia várias questões, mas estou com a pressão do tempo. Uma questão, sob o ponto de vista de construção das instituições, queria ouvir a vossa opinião, se não é problemática esta comunicação feita pelo Presidente da República, porque anuncia coisas que, se chegar ao Parlamento disser não, tudo isto, estou a falar do ponto de vista teórico, obviamente, se isto não é problemático, leio o artigo 134 da Constituição, diz-nos separação e interdependência, os órgãos de soberania assentam nos princípios de separação e interdependência de poderes consagrados na Constituição e devem obediência à Constituição e às leis. Do ponto de vista teórico, portanto, a Assembleia é soberana, tudo isto que o Presidente disse hoje, teoricamente pode dizer que não. Tudo bem, mas a Assembleia, cada bancada no Parlamento tem a sua hierarquia, tem a sua subordinação partidária e, portanto, eu já inclusivamente ouvi argumentos de inconstitucionalidade, como é que se diz, de tomada de poderes extremos por parte do assambarcamento de poderes, usurpação de poderes do Presidente. Não vejo qualquer problema aí, porque temos o Presidente da República, que é Presidente daquele partido, que tem a maioria no Parlamento, que se pôs de acordo com o Presidente do maior partido da oposição e, portanto, as bancadas parlamentares habitualmente funcionam nesta hierarquia, não só em Moçambique, como nos parlamentos mais sofisticados. Portanto, aí não vejo grandes problemas nem ilegalidades na forma como este acordo foi concebido e na forma como este acordo vai ser executado, inclusivamente com a possibilidade de, em sede de Parlamento, haver ajustes, haver alterações, porque há muitas coisas que no desenhar depois de poderes, de funções, depois há que ajustar a província ao distrito, vamos ter províncias que eventualmente têm vários distritos de um partido e vários distritos com administradores de outro partido, o que é também outro desafio de grande complexidade. Mas, desse ponto de vista, eu não vejo grandes problemas, uma vez que corresponde a uma determinada cadeia hierárquica do ponto de vista partidário. José Jaime, também coloco a mesma questão. Bom,
Eu penso que o ponto mais crítico do ponto de vista da construção das instituições, neste momento, é o fato de se ter tido uma expectativa, porque este é um elemento estruturante do ponto de vista do Estado, de ser tido alguma expectativa de que este debate ia ser mais amplo e não foi. E o que tudo indica que, neste momento, é que vai ser um debate essencialmente bipartidário e, eventualmente, pode ser que entre o MDM, mas está definido claramente que este assunto vai ser um assunto que vai ser discutido e decidido, na sua essência, entre a FLIMO e a RENAMO. Eu acho que este é o ponto mais crítico sob o ponto de vista de construção de instituições. Agora, naturalmente que nós temos que aceitar que isto é um momento histórico e este acordo de fato ainda padece daquilo que foi um traço que influenciou as instituições dos últimos 20 anos, o processo de paz, as coisas todas. Ainda estamos neste modo. E acho que em algum momento, alcançada a paz, acho que é importante começarmos a ter em conta outros tipos de lógica e vermos que existem dinâmicas que ocorrem fora desse estanto da guerra civil, assim como desta relação específica entre a FLIMO e a RENAMO, e que deviam ser tidas em conta quando estamos a pensar em construir instituições do Estado moçambicano. Muito bem, agradecer a vossa presença aqui. Há muito mais questões por discutir, devidamente. O facto de que a proposta de revisão da Constituição deve dar entrada até 90 dias antes do debate, e, portanto, significa que se entra neste mês de fevereiro, março, abril, debate-se lá para maio, aprova-se a revisão da Constituição, é preciso começar a fazer a revisão do pacote eleitoral para que comece a vigorar neste mesmo mês, maio, junho, julho, agosto, setembro, começa a campanha eleitoral. Estou a ver a pressão dos órgãos eleitorais para estruturar todo um processo das eleições autárquicas no atual quadro que foi acordado entre o Presidente da República e o líder da RENAMO. Mas pronto, essas são outras matérias que vão ser certamente discutidas nos outros programas que nós temos aqui na STV. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Como viram, foi um Jornal da Noite especial em função de um momento especial que foi o anúncio feito hoje pelo Presidente da República sobre os consensos alcançados com o líder da RENAMO. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. É o fim mesmo do Jornal da Noite.